tiver acompanhado, esquece, vem. Se tiver hora marcada, esquece. Senhoras, senhores, por favor, pedimos a todos que tomem seus lugares para darmos sequência, então, às nossas atividades neste fórum. Por favor, tomem seus assentos e não se esqueçam de deixar seus celulares em modo silencioso, por gentileza. O Brasil gerando valor, investimentos promissores, setores emergentes e as grandes reformas na visão de quem lidera negócios globais. Painel 1. Investindo no Brasil. Quais segmentos da economia brasileira oferecem as melhores oportunidades de investimento para as companhias globais? E como estas companhias avaliam as reformas estruturais que o governo federal vem conduzindo? Estas e outras perguntas são a base do painel Investindo no Brasil, com os debatedores. O embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Stefan Ketter, presidente da Fiat Chrysler para a América Latina. Shankini, CEO da Climate Bonds Initiative. Paulo Ricardo Stark, CEO da Siemens Brasil. Rubem Fernandes, presidente da Anglo-American Brasil. E Mark Reichert, diretor mundial de operações comerciais da Bayer. Nós contamos ainda com a participação, moderando esse painel, o jornalista da revista The Economist, Michael Reed. As perguntas, informamos a todos, elas podem ser realizadas, são permitidas e deverão ser sempre encaminhadas por escrito às nossas recepcionistas. Então, senhoras e senhores, com a palavra o moderador do painel, o jornalista Michael Reed. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço ao BID, a Luís Alberto Moreno, a Apex, a meu velho amigo Roberto Jaguaribe, ex-embaixador do Brasil em Londres e Beijing, e por o convite, não? Para mim sempre é um grande prazer estar de volta em São Paulo. Eu morei aqui ao final dos anos 90. Foi outra cidade nesse momento que é hoje. Muitos destes prédios por aqui não existiram. E é uma cidade que se tem transformado, como o país se tem transformado, se olhamos nesse longo prazo, não? Eu fui responsável por as duas capas de The Economist como imagem do Cristo Redentor, decolando e depois caindo, não? Então, logicamente, me pergunto muito em Brasil por essas capas, se foram erradas ou não? Ou se mudamos de opinião pronto demais. Eu sempre respondo que uma capa, em primeiro lugar, é uma imagem, uma foto do momento. Mas se você lê os editoriais que escrevi nos dois momentos, o primeiro falou, das forças e vantagens do Brasil, e depois falou, só um momento, também tem estes problemas e desvantagens. E o segundo falou primeiro dos problemas e as desvantagens, mas também disse só um momento. O Brasil também tem muitas forças e vantagens. E acho que, neste momento, os problemas são evidentemente visíveis para todos, não? O Brasil está passando por uma crise política longa, forte, precisa um governo de legitimidade e força política e precisa de uma classe política que tem credibilidade frente à população. Por outro lado,
o Brasil também tem essas forças que são menos visíveis neste momento, mas não tem sumido. Já temos ouvido de vários deles esta manhã, não? A economia grande e diversificada, que está saindo já da recessão, com a inflação descendo e o produto recuperando-se. Tem agronegócios, energia, setores industriais e de serviços muito competitivos. Tem uma democracia robusta e tem instituições que estão funcionando e tem uma sociedade menos pobre, com mais educação que tinha faz 20 anos, não? Então, não é à toa que o investimento estrangeiro se tem mantido em Brasil. E não é à toa que uma grande maioria das empresas do Fortune 500, da revista Fortune, estão presentes em Brasil. Muitos faz muito tempo, não? Então, agora vamos entrar em matéria sobre os detalhes das oportunidades em Brasil, as perspectivas de um grupo de investidores muito importantes, de multinacionais muito importantes. Tomara que pronto vai ter investidores mulheres em Brasil também, para a próxima vez, Roberto. E temos tempo para que cada explique sua visão do país. Então, para começar a explicar-nos as oportunidades concretas, Roberto, por favor. Bom, muito obrigado, Michael. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos. Na verdade, eu queria até começar falando sobre isso. Como vocês todos sabem, esse evento se dá num momento de alguma sensibilidade política, muitos chamam até de aguda sensibilidade política, mas eu quero dizer que isso não se manifesta no interesse dos investidores reais e potenciais que se juntaram aqui nesse dia de hoje e nem no decorrer das últimas semanas, quando essa crise já havia sido deslanchada, diminuiu o número de interessados. Ao contrário, como um dos organizadores do evento, eu posso dizer a vocês que nós fomos obrigados a limitar crescentemente o número de participantes em função do interesse que despertava o evento. Uma prova adicional do que já vem sendo dito aqui, de que o Brasil, há muitos anos, continua como um país de grande atratividade para o investidor externo. Nós estamos num momento de grandes mudanças. Essas mudanças, em boa medida, já foram levadas adiante, em outras medidas estão sendo projetadas para serem aprovadas no decorrer deste ano. Nós temos aqui o testemunho extremamente relevante do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal, que eles não anteveem nenhum obstáculo maior à continuidade do processo de votação dessas emendas. Evidente que uma parte do espectro político do país tem um interesse em fazer uma paralisação das atividades, mas a verdade é que, apesar da gravidade da crise política, a economia como um todo não pode se limitar e não pode ser extinguida, e, portanto, a continuidade dessas ações é muito importante. Eu acho que nós estamos passando por um ciclo importante de demandas que já eram maduras há muito tempo, mas que não havia ainda o sentido crítico que compelia o governo e as forças políticas a convergirem para suas aprovações. Essas emendas que já foram, essas propostas de mudança legal que já foram aprovadas e as que estão em curso, são, na verdade, há muito conhecidas pela evidente racionalidade que elas impõem. É claro que o detalhamento será sempre objeto de alguma controvérsia e de discussão, mas a necessidade de mudanças na legislação trabalhista é tão evidente. Vou dar um número para vocês. O Brasil tem 3,2% da força formal de trabalho do mundo, quase 60% das ações trabalhistas do mundo. Isso dá uma indicação de um certo anacronismo nesse processo que gera um custo extraordinariamente relevante
para a formação de empregos e para investimento no Brasil. A Previdência também, apesar da sua absoluta necessidade, é foco de um desajuste estrutural que vai ser crescente caso não seja corrigido. A nossa leitura é de que, ainda que enfrente dificuldades naturais, inclusive em função das conjunturas políticas que nós enfrentamos, o fato desse tema já ter vindo na forma que veio a debate público inexoravelmente conduzirá a um processo de racionalidade de gestão e de aprovação de medidas saneadoras necessárias para o contínuo crescimento do Brasil. Então, eu estou falando apenas de algumas mudanças macro que foram efetuadas ao longo desse período relativamente curto, mas em que muitas medidas importantes puderam ser adotadas. Por outro lado, tem também medidas micro, que também foram relevantes, mudando marcos regulatórios em setores de grande consequência de investimentos, como é o caso de petróleo e gás, com medidas que foram adotadas diminuindo a obrigatoriedade da Petrobras participar em todas as atividades exploratórias e com um percentual relevante de ser a operadora de cada um dos blocos do pré-sal. Essas medidas, evidentemente, eram importantes e a própria Petrobras hoje tem a liberdade de optar por aquelas que lhes interessem mais. Isso abre um espectro grande, inclusive para companhias que têm interesse em ser as operadoras. Nós temos outras medidas importantes, como a questão de terceirização de serviços, que também abre novas perspectivas, e uma multiplicidade de mudanças no marco regulatório das empresas estatais e das próprias agências reguladoras, criando consistentemente elementos adicionais de atratividade. O objetivo, evidentemente, é de permitir que as agências reguladoras tenham cada vez mais independência e previsibilidade como forma de atrair investidores. Eu acho que esses elementos são conquistas importantes que operam no país que sempre foi atração relevante de investidores estrangeiros. A presença de empresas diversas, como disse o Michael aqui, 430 ou mais de 430 das 500 empresas da Fortune estão no Brasil. Muitas delas há mais de 100 anos, algumas há 120 anos. E a verdade é que elas continuam porque o retorno é satisfatório e a presença no mercado diversificado, amplo e crescente como o Brasil é praticamente indispensável para uma empresa global. Então, esses elementos, ao longo dos últimos anos, dão evidência de continuidade que eu acho que são muito impressionantes. Mesmo nesses momentos mais delicados da crise política, em 2015, 2016, o Brasil atraiu em 2015 cerca de 70 bilhões de dólares de investimento, suficiente para nos colocar como o 8º maior recipiendário de investimentos naquele ano. No ano passado, fomos o 6º maior. E esse ano, como já foi dito, nos 4 primeiros meses do ano, já são quase 30 bilhões de dólares, até abril, sem contar maio, que estão entrando no país, e os últimos 12 meses, quase 90 bilhões de dólares de investimento direto. Em suma, mesmo em situações complexas, o Brasil mantém um nível de atratividade por razões múltiplas e diversas. Eu quero apenas salientar algumas das evoluções importantes que nós tivemos ao longo dos últimos 30 anos, em áreas que eu acho que também estão de grande projeção para o Brasil atualmente. Aliás, eu, quando estava subindo para o palco, me aproximaram algumas pessoas, amigos dirigentes da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, para dizer que nesse processo de recuperação econômica, que, como os senhores sabem, já tem impacto real na estabilidade macroeconômica, na redução da inflação, na redução dos juros, na retomada do crescimento, e, evidentemente, a coisa mais importante que a retomada de emprego demora algum tempo, mas a indústria têxtil veio dizer que esse primeiro período já acrescentou 16 mil vagas de trabalho em função da recuperação que se vê. Eles próprios dizem que o setor têxtil é um dos primeiros a sofrer e também um dos primeiros a recuperar. Eu tenho certeza de que isso é um processo que vai continuar. Eu acho que as afirmações que já foram feitas, tanto no âmbito do legislativo como do executivo, sobre a previsão do crescimento, são sensatas e reais, e que o Brasil retoma, por um ciclo duradouro, renovada capacidade de crescimento sustentável. Ao longo dos últimos anos, muitas coisas foram conseguidas, desde o processo de estabilização democrática, do processo de estabilização macroeconômica e do processo de inclusão social. Essas questões não são objeto de debate público e nem de questionamento político-partidário, são vistas como conquistas da sociedade
estabilizadas como estratégias de Estado e de nação e não mais políticas de partidos ou mesmo de governo. O campo brasileiro passou por uma revolução extraordinária com um aumento de produção e de produtividade e manutenção da cobertura vegetal nativa, contrário a muitas das expectativas e das distorções de imagens que se projeta, que é uma revolução em si. Não apenas em termos da produção, mas em termos das conquistas sociais que foram também atingidas. O enfoque diferenciado a partir, sobretudo, da Rio 92, 25 anos atrás, agora nesse mês de junho, na questão do meio ambiente, fez mudanças muito importantes no Brasil, inclusive no âmbito da produção agrícola, e inclusive na questão da modificação climática e na redução do desmatamento. O Brasil hoje é reconhecido como um país que individualmente mais contribuiu para diminuir o impacto da mudança do clima, não apenas nas ações públicas efetivas em termos de concretos de redução de poluição e desmatamento, mas também do ponto de vista negocial. A presença brasileira na COP21 em Paris foi instrumental para que se chegasse ao tipo de processo de convergência que foi possível encontrar. Nós tivemos uma evolução muito importante no marco regulatório, tivemos evoluções extremamente relevantes em vários outros campos, vou dar apenas um exemplo. 20 anos atrás, o Brasil formava 10 mil mestres por ano, 2.800 doutores por ano. Isso em 96. Em 2015, estávamos formando 52 mil mestres e 17 mil doutores por ano. São evoluções importantes, inclusive na área de ciência e tecnologia, onde também está havendo oportunidades de investimento importantes para empresas não apenas brasileiras, mas também as empresas de atuação global, que estão instalando no Brasil centros de pesquisa e desenvolvimento. Nas oportunidades que dão nesse momento, muitas são evidentes, o governo está concentrado, evidentemente, na questão de infraestrutura, é uma área que tem demandas muito importantes, afetam o custo do Brasil de forma direta, inclusive em setores que são competitivos, mas que têm um potencial para maior competitividade ainda, como é o caso do setor agroindustrial. A expansão de energia é uma questão fundamental no país e investimentos nos setores tradicionais, tanto de petróleo e gás, mas agora nos setores de energia renovável, onde, de novo, chovendo no molhado, o Brasil, de todas as grandes economias do mundo, é aquela com matriz energética de maior sustentabilidade e com um compromisso assumido na COP21 de ainda aumentar a sustentabilidade da sua matriz energética, né? O Brasil hoje tem cerca de 41% de toda a sua matriz sustentável, a média da OCDE é abaixo de 10%. Né? E aí coloca de novo uma possibilidade importante que o Brasil não vai deixar escapar de investimentos nesse setor e de modernização do seu parque produtivo. A indústria de transformação continua extremamente atraente em vários segmentos. A área de serviços em saúde, em educação, são áreas extremamente importantes que também estão recebendo investimentos crescentes. E tudo aquilo associado ao agronegócio brasileiro, inclusive investimentos diretos na produção, na logística do agronegócio, também é muito importante. O Brasil tem um potencial de continuada expansão da sua produção agrícola, e insisto, sem afetar a cobertura vegetal nativa, que é notória. A FAO projeta que a demanda nos próximos 15 anos de alimento no mundo vai crescer em 20%, e que para que haja atendimento a essa demanda, a produção brasileira tem que crescer em 40%, porque é o país do mundo mais bem colocado para ampliar a sua capacidade produtiva em diversos segmentos. E isso, inclusive, nos últimos anos, um elemento que é um pouco esquecido, trouxe uma revolução para a própria mesa do brasileiro. Hoje o brasileiro consome tanto frango como o americano. Por que isso foi possível? Em função da inovação da capacidade de produção da indústria no Brasil, renovando e diminuindo significativamente o custo com muita qualidade, apesar de impactos como esse que tivemos agora recentemente da carne fraca. Da outra forma, está havendo uma convergência maior nos instrumentos comerciais. O governo está trabalhando de forma a, como disse o ministro Aloysio Nunes hoje, não apenas trazer o mundo para o Brasil, mas levar o Brasil para o mundo. O Brasil está se abrindo, criando condições de negociação comercial com vários parceiros múltiplos,
querendo entrar em acordos comerciais de livre comércio com uma multiplicidade de novos parceiros, com isso gerando oportunidades adicionais de penetração da capacidade produtiva brasileira no exterior e de receber produtos também de outros países. Na próprio marco institucional, houve um traslado da Câmara de Comércio Exterior para o âmbito da Presidência da República, elevando a sua capacidade de coordenação e de convergência, que são fundamentais para a atuação nessa área. Foi criada também no âmbito da Câmara de Comércio Exterior um Conselho de Investimento, que já permite um núcleo de coordenação muito maior, e a Apex, que participa desse processo, espera poder, ao longo desses próximos anos, se transformar no centro operacional do investidor no Brasil, uma espécie de one-stop shop para facilitar a entrada de todos os investimentos para o Brasil. De modo que nós estamos muito estimulados, como nós estamos vendo aqui. Evidente que não se pode negligenciar as dificuldades políticas porque o Brasil aparece e enfrenta atualmente, mas ao mesmo tempo é possível ver que ao longo desses últimos 30 anos o processo de evolução foi contínuo, ainda que enfrentando evidentemente soluços e volatilidades ocasionais, como as turbulências que nós enfrentamos nos últimos 2 anos. Mas estamos convencidos de que esse processo é um processo irreversível e, inclusive, esse é o primeiro fórum dessa natureza. Ontem, no jantar que o presidente ofereceu, um dos empresários disse que era necessário que se reproduzisse. Eu posso aqui dizer aos senhores que é exatamente a intenção da Apex e do Ministério do Planejamento fazer com que esse seja apenas o primeiro de muitos fóruns de investimento que nós queremos realizar anualmente daqui para frente. Obrigado, Michael. Muito obrigado, Roberto. Bueno, eu tenho algumas perguntas, mas a metodologia vai ser que primeiro cada no painel vai falar uns 5 minutos. Como dono da festa, o Roberto tinha direito a falar um pouquinho mais. E logo vamos ter um debate e com as perguntas de vocês que podem encaminhar a mim em forma escrita. Então, Stefan Ketter, presidente para a América Latina do Fiat Chrysler, nos pode contar como sua experiência aqui e como está olhando o país neste momento, não? Primeiro eu gostaria de parabenizar por essa organização. Eu acho que essa organização é muito importante e estratégica para o Brasil. Deveríamos fazer muitas dessas, fora o networking que teremos. Bom, gente, eu nasci nessa capital, sou paulistano, mas não sou só paulino. Então, e estou na frente da Fiat Chrysler há 18 meses. Muitos não sabem, mas em paralelo ainda trabalho a nível global e também exerço a função de estar à frente de todas as fábricas do grupo no mundo, que nós temos 150 fábricas. Então a minha vida é bastante louca. Mas isso me dá uma visão um pouquinho mais ampla do que só estar aqui no Brasil. Porque eu participo de todas as decisões de investimentos da companhia e, logicamente, quando fazemos investimentos, olhamos em tudo, quais são as alternativas, quais são o retorno, quais são as estabilidades e assim por diante. Mas, sendo membro dessa empresa, dessa forma, posso dizer claramente que a FCA sempre acreditou no Brasil. O Brasil sempre foi estratégico para a empresa. E podemos até dizer, uma parte do DNA da empresa é brasileira, nós sentimos brasileiro e nós pensamos brasileiro. Veja, quando nós fomos em Wall Street, alguns anos atrás, para cotar a Fiat Chrysler, porque nós englobamos a Chrysler, na Wall Street tinha praticamente uma bandeira muito grande com a FCA, e embaixo nós colocamos 3 bandeiras importantes, que era uma americana, uma italiana e a terceira era a bandeira brasileira. Então, nós somos e sentimos brasileiros. Gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, até feitas pessoalmente, que eu tive a honra de participar, mas que não foram fáceis para a empresa. Como eu já tinha mencionado ontem no jantar, um dos maiores investimentos na história da FCA
foi um investimento que nós fizemos recentemente em Pernambuco, que foi mais de 10 bilhões de reais para um setor automotivo. Não é uma coisa comum, com alto grau de risco. Naquela época, eu sempre fui um grande suportador desse investimento, não só pelo orgulho de ser brasileiro, mas eu acreditava muito que isso aqui poderia dar muito certo. E nós fomos para Pernambuco. Muitos nos falaram que Pernambuco é uma loucura, né? Quer dizer, Nordeste, não tem mão de obra, não tem nada, como é que vocês vão lá? Erguer uma fábrica desse porte, que hoje tem quase 13 mil funcionários, junto com parte de fornecedores, não, logicamente, a montadora só, mas no meio do canavial. Eu posso dizer uma coisa, investimento é fácil de fazer. O mais importante é fazer funcionar isso com as pessoas. E nós podemos dizer que estivemos muito surpresos com aquilo que nós achamos. Fora a seleção que fazemos, a qualificação e tudo mais, mas hoje posso dizer que a fábrica é a melhor fábrica hoje que eu tenho, posso dizer, né? Dentro da 150, e é em Pernambuco. E por que é melhor? Porque as pessoas são aquelas que têm mais garra, as que praticamente trabalham de uma forma muito criativa e têm a maior densidade de liderança no mundo inteiro. E a idade média da fábrica é 28 anos, veja só. Então, eu gostaria de só passar essa experiência, porque não é só esperança, porque é factível fazer uma coisa aqui no Brasil, e é uma das fábricas também mais modernas, não é uma fábrica comum. É mais moderna, mais digital, é mais indústria 4.0 que nós temos hoje no conglomerado. Mas veja, o segundo tema é que nós sabemos claramente que o Brasil não vai ficar em crise eternamente. É impossível, esse Brasil é grande demais. Só os consumidores que nós temos, a potência e tudo mais, isso aqui tem que revirar. Talvez tenhamos pensado que a recessão seja um pouquinho mais curta, agora ele está levando quase 2 anos, e vemos os primeiros sinais positivos. Mas veja, nós acertamos a carta porque nunca paramos de acreditar no Brasil e continuamos os investimentos. E, inclusive, hoje à noite nós estamos lançando o nosso mais um carro, o Argo, e esse Argo vai estar sendo produzido na reformulada no centro automotivo, no polo automotivo de Betim, de Minas Gerais, que também estamos muito orgulhosos, que está em plena transformação. Então, e os investimentos têm que ser contracíclicos. Se nós queremos participar do próximo crescimento, é hora de fazer. Não é fácil a discussão, posso dizer que é muito duro, porque os investimentos precisam retornar. Talvez só mais um quadro que talvez seja importante, como vejo o Brasil depois de ter chegado aqui de tanto tempo fora. O potencial que nós temos na integração entre nós como empresários é muito grande. Eu não vi isso aqui de um modo tão fácil em outros lugares. Não na Alemanha, não na Itália, não nos Estados Unidos, não na China. Essa possibilidade de se integrar entre nós e tentar fazer e construir alguma coisa. Uma experiência recente foi uma agenda automotiva que, junto com a Fávia, nós levamos em frente, mas, na verdade, a gente falou, puxa, o governo já tem que fazer tantas coisas, tem que fazer reforma, tem que isso, quer dizer, a agenda é corajosa, ousada, etc. Vamos nós fazer e dar uma proposta, como é que nós podemos transformar esse setor automotivo a longo prazo. E deu certo, gente. Nós colocamos os presidentes juntos, começamos a falar, nós realmente fizemos um trabalho até sou bastante orgulhoso, de quase 200 páginas, olhamos tudo que tem que ser feito, quais as regras de longo prazo. E olha aí, a gente tivemos a reunião com o Temer, ele presenciou pessoalmente, junto com o ministro da Fazenda, Meirelles, e praticamente já estamos nos aguardos e vai ter o marco regulatório em final de agosto. Então, estou dizendo, olha,
nós, como empresários, nós podemos se lamentar, nós podemos dizer que tudo tem que ser os outros que tem que fazer, principalmente o governo. Eu não acho pessoalmente, eu acho que 70% é nós que temos que fazer. E temos grandes possibilidades com esse potencial do Brasil. Então, eu gostaria de concluir dessa forma, e mãos à obra. Obrigado. Muito obrigado. Agora o turno é de Rubén Fernandes, de Anglo American. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao embaixador pela oportunidade. Acho que esse evento, realmente, como falou o Stefano, é primordial para esse novo momento que o país vive. Rapidamente sobre Anglo American, uma empresa de mineração global. Estamos aí entre os 6, 7 maiores players do mundo. Uma empresa diversificada, presente em quase todos os continentes. Somos hoje a maior produtora de diamante do mundo, na África do Sul, maior produtor de platina, produtor de carvão, cobre, aqui no Brasil, minério de ferro e níquel. Já tivemos negócios em nióbio e fosfatos. A crise da mineração nos forçou a desinvestir desses dois negócios no Brasil, mas não por causa do Brasil, simplesmente para lidar com a situação da mineração mundial. Anglo American é uma empresa de 100 anos, completa 100 anos esse ano, então é motivo de muito orgulho para todos nós, e no Brasil há 45 anos. E a mineração, embaixador, eu acho que é um dos pilares desse país. É um país rico em recursos naturais, extremamente favorável a esse ambiente, que de fato um negócio que movimenta e suporta o desenvolvimento. Mineração, ela tem 3.000 anos e vai estar aí por no mínimo mais 3.000 anos. O importante agora é entender o novo ciclo da mineração. Acabou aquele super ciclo, preços altos, né? Isso não existe mais. Então, acho que o grande desafio da mineração, como forma, como fator, como vetor de desenvolvimento regional, estadual e federal, é de fato encarar esse novo momento, buscando muita inovação. Eu acho que é uma indústria que por característica, um pouco lenta em inovação, mas que vive um momento que permite a busca dessa oportunidade. Não existe mais Minas, né, no circuito, né, e nunca existiu e nem vai existir, né, no circuito Elizabeth Arden. Não existe Minas em Paris, Londres, Nova York. A mineração ela traz o desenvolvimento exatamente porque ela desenvolve regiões remotas, né? Temos empresas excepcionais no país. Somos a única empresa no país, dentre as grandes, de capital estrangeiro. Evidentemente, a Vale é uma grande empresa, e eu tive o prazer de trabalhar também na Vale, e posso dizer isso com muito orgulho. Mas, entre as grandes empresas do mundo, a Anglo é a única que está presente no Brasil, exatamente por acreditar no país. Eu acho que a resiliência do povo brasileiro, o Stefano também comentava sobre isso, sobre pessoas, é muito grande. Eu acho que por tudo que a gente passou ao longo dos anos, todas as crises, todas as dificuldades, a força de vontade, a forma como o brasileiro encara as suas dificuldades faz toda a diferença. Eu escuto frequentemente isso na nossa sede em Londres, que o brasileiro é muito mais aberto a novos programas, novos procedimentos, novas metodologias. E a velocidade com que a gente consegue implantar e buscar o resultado é muito maior do que no resto do mundo. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade de fato, mudar a história desse país. A mineração é um dos pilares. Tudo que a gente tem hoje nesse auditório, esse microfone, os nossos celulares, carros, aviões, isso tudo passa pela mineração. É o momento da gente entender os desafios que temos. Tivemos um acidente importante no Brasil, todos sabem disso. Mas não é a hora da gente virar uma página e se contar uma nova história na mineração. Eu acho que o país tem essa possibilidade de mostrar que a gente pode fazer uma mineração de forma sustentável. Investimos aqui no Brasil, nos últimos 7 anos, mais de 15 bilhões de dólares. Foi o maior investimento da Anglo American no mundo, foi no Brasil, num projeto de minério de ferro em Minas Gerais. Temos as minas de níquel, continuamos investindo em níquel no estado de Goiás. Então, assim, isso mostra que realmente a companhia acredita no país, faz parte da estratégia de diversificação geográfica da Anglo American, o Brasil. Enfrentamos toda essa instabilidade que temos aí,
mas a grande oportunidade desse novo marco regulatório também é um fator importante para que a indústria volte a crescer no país, que a gente atraia as grandes empresas de mineração. Hoje a gente já tem uma presença importante das junior companies no Brasil, que são as grandes geradoras de novos negócios em mineração, mas a gente precisa de ter um nível de investimento maior. Acho que o marco regulatório que está sendo discutido, acho que o ministro Fernando, que estava aqui, não sei se ainda está, tem feito um trabalho brilhante nesse sentido de dar uma repaginada no marco para que realmente as empresas possam ter a confiança de voltar a investir no Brasil. Neste momento de crescimento, suportando todo o resto, suportando a infraestrutura que o país precisa, suportando o agronegócio que o país precisa. O Matador falava da questão do aumento da produtividade do campo. Isso vem de fertilizantes. Fertilizantes é fosfato, é potássio, é mineração. Então, isso tudo interliga no desenvolvimento. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de contar uma nova história para o Brasil e para o mundo. Eu acho que a Anglo-América acredita, continua acreditando no Brasil e continuamos firmes, acreditando no povo brasileiro e na capacidade produtiva desse país. Obrigado. Muito obrigado aos dois por a disciplina no tempo, não? Agora, Mark Reichert, diretor mundial de operações comerciais de Bayer, da Alemanha, né? Sim, obrigado. Bom, primeiro também queria parabenizar este evento, sobretudo num momento tão delicado como está passando no Brasil. Bom, a Bayer já faz 121 anos que estamos aqui no Brasil. Penso que um momento como esse para nós é simplesmente um momento a mais na história do Brasil, na nossa história neste país, que deu muitas alegrias e, logicamente, também alguns problemas. Mas estamos vendo a situação também com certo otimismo. São reformas muito importantes que estão sendo feitas aqui no Brasil e pensamos que isso vai criar a base para, como Michael falava, o Cristo Redentor volte a decolar de novo. Na Bayer somos conhecidos pelos remédios que fazemos, aspirinas, e Bayer é bom. Acho que poucas pessoas conhecem ou sabem que nós também estamos muito ativos, somos líderes também numa área que são os defensivos agrícolas, sejam químicos ou biológicos, e também sementes. E aí eu gostaria de falar um pouco da agricultura aqui no Brasil, o agronegócio que já foi falado. Acho que o que viveu o Brasil nestes últimos 20, 30 anos na agricultura é uma coisa que não aconteceu no lugar nenhum no mundo. O aumento de produtividade, o aumento de produção aqui no Brasil foi uma coisa espetacular. Foi espetacular graças ao trabalho principalmente da Embrapa, mas também ao sacrifício, ao sofrimento e muito trabalho de muitos pioneiros agrícolas que fizeram possível a abertura dessas fronteiras agrícolas. E também foi possível graças a novas tecnologias, inovação, fertilizantes, como já foi falado, mas também inovação como o manejo de ervas daninhas, o manejo de doenças, o manejo de toda a problemática que tem uma agricultura como é a brasileira, que é uma agricultura tropical. Podemos dizer que o Brasil é um país abençoado pelo clima. Um produtor aqui no Brasil pode ter até 2 horas e meia no ano pelo clima. Mas o clima também, essa situação tropical, é um grande desafio para o Brasil. A pressão que tem o produtor brasileiro de doenças, de pragas, faz que a inovação por parte das empresas, por parte da indústria nossa, exige muita pesquisa, muito desenvolvimento de produtos para poder cobrir essa demanda, esses desafios. E realmente é um desafio grande. Já escutamos que, segundo a FAO, ou segundo as Nações Unidas, vamos ser mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas a mais no ano 2050. Para aumentar essa produtividade, precisamos de mais inovação, precisamos de mais produtos que realmente cobram esses desafios. E aí precisamos de um marco regulatório que realmente se transforme da atualidade num marco regulatório
realmente muito lento, muito difícil, pouco transparente, num marco regulatório ágil, transparente e moderno. Hoje, registrar um produto aqui no Brasil demora mais ou menos 8 anos. Nós demoramos uns 10 anos em desenvolver uma molécula nova. Em total, estamos falando de 18 anos até oferecer para o Brasil um produto, uma molécula nova para resolver os problemas que eu já comentei. Isso, sem dúvida nenhuma, é demais. Eu morei 10 anos aqui no Brasil e nesses 10 anos eu vi como várias moléculas em pouco tempo os fungos ficavam resistentes a essas moléculas. Em pouco tempo. Então temos que pôr em comparação esses 18 anos com essa habilidade que têm os fungos, as doenças ou as pragas em se adaptar às tecnologias que o produtor hoje usa no Brasil. E não só isso, eu acho que os próximos 10, 15 anos a agricultura vai viver uma nova revolução em tecnologias, em inovações, robótica, agricultura digital, biotecnologia, biologia em si. Então vai ser realmente apaixonante. Então realmente precisamos sentar junto com as autoridades aqui regulatórias para criar um marco que realmente se adapte à necessidade do produtor brasileiro e dessa maneira o produtor brasileiro possa realmente aumentar a produtividade nesse 40% que vamos precisar nos próximos anos para manter o nível de alimentação para a população mundial. Sim, 18 anos é toda uma geração, não é? Para conseguir um produto novo, não? Agora quero pedir a Paulo Ricardo Stark, o CEO da Siemens Brasil, se nos pode falar da sua experiência aqui. Ok, bom dia a todos. Antes de mais nada, em nome da Siemens, eu queria dar parabéns, viu, embaixador, à Apex, pela organização desse maravilhoso evento e também ao BID, né, que realmente colocaram aqui muito empenho para fazer esse sucesso que a gente está vendo hoje. Eu acho que para quem tem experiência de Brasil, não há e não paira a menor dúvida de que existe demanda e existe oportunidade para investimentos aqui. A Siemens e muitas outras empresas alemãs sediadas aqui no Brasil são, acho que, a prova viva disso. A Siemens faz negócios no Brasil há 150 anos. Ela tem sua sede aqui no país há mais de 111 anos. E agora está preparada para o seu próximo grande ciclo de investimento, dobrando as nossas atividades no país nos próximos anos. Acho que as fortalezas do país são inquestionáveis e o nosso board mundial entende e as conhece muito bem. Primeiro, uma democracia de fato, um mercado interno, sem dúvida nenhuma, grande, uma demanda de infraestrutura, quase que no momento atual sem limites, riquezas minerais, fertilidade do solo, abundância de recursos, uma posição geográfica estratégica para as Américas e, obviamente, também, né, os brasileiros. Entretanto, isso não é suficiente para garantir que o investimento aqui seja um investimento produtivo e de bom retorno. E da mesma forma que o país atraiu nas últimas décadas muitos investimentos, ele também, infelizmente, repeliu outros investimentos, criando alguns fantasmas que ainda hoje, infelizmente, assustam alguns investidores, talvez alguns de vocês que estejam aqui tomando decisões a respeito de investimentos futuros. Nós temos um dos maiores contenciosos tributários do mundo, graças à altíssima complexidade do sistema tributário brasileiro. Nós temos ainda
e isso é com muita felicidade que nós vemos o foco do governo federal em resolver um passivo, um contencioso trabalhista, também recorde mundial. Nós temos um país onde ainda há muita disputa contratual entre parceiros de negócios, há uma concentração de tributos sobre a atividade industrial, e só para citar um exemplo, a indústria de transformação no Brasil, dado divulgado pela CNI há umas 2 semanas, corresponde a 12% do PIB brasileiro, mas corresponde a 23% da arrecadação dos tributos federais. E talvez também tenha um dos maiores montantes de ativos que foram investidos no país que não são produtivos, por diversas razões. Eu acho que por isso o momento ele é extremamente promissor, pois, como vimos hoje aqui na abertura desse evento, reiteradamente por todos que aqui falaram, a confirmação de que as reformas são a absoluta prioridade, a confirmação de que a melhoria desse ambiente de negócios é a prioridade desse governo. Isso eu acho que é um forte efeito que deve contribuir para as nossas decisões de investimentos. Mas tão importante quanto atrair novos investimentos também é garantir que os investimentos já realizados no passado sejam reativados, né? Isso é como numa caixa de engrenagens emperrada, né? Primeiro é melhor retirar as pedras das engrenagens antes que o motor se funda. Então, por isso, eu queria voltar aqui ao início da minha fala. A Siemens decidiu investir nas áreas onde nós, como companhia, podemos contribuir o máximo possível, né, para o benefício do país e da sociedade aqui, em 5 principais áreas. Primeiro, aumentando a competitividade da indústria e o seu valor agregado. Aqui, a digitalização, a indústria 4.0 é, sem dúvida nenhuma, uma das alavancas mais importantes e mais urgentes que pode ser aplicada pela indústria brasileira para se tornar mais competitiva globalmente. Cortando as perdas de energia elétrica, que hoje são de 23% da energia gerada no país, em pelo menos 20% nos próximos 10 anos. Nós temos e estamos trabalhando na diversificação ampla da matriz energética, e aqui não somente viabilizando a ampliação, o aumento da participação das energias renováveis na matriz brasileira, mas também criando mecanismos para que se garanta a monetização do gás do pré-sal, que é uma riqueza extremamente grande para o país, mas que até agora não encontrou uma solução economicamente viável para ser monetizada e aproveitada como uma energia de baixas emissões. Aumentando a eficiência dos transportes de cargas e pessoas através da eletrificação e da automação dos sistemas. É inadmissível olhar para o país com dimensões continentais e enxergar que nós ainda baseamos todo o nosso transporte em rodovias ou em ferrovias a diesel. E também aumentando a expectativa de vida das pessoas através da ampliação do acesso à saúde. E existem muitas soluções simples que aplicam tecnologias de digitalização e outras tecnologias nas unidades móveis, aumentando com isso a penetração do sistema. Com isso, eu encerro essa inicial, convidando-nos a refletir aqui nesse painel sobre 2 aspectos: a atração de novos investimentos e a reativação dos investimentos já realizados, e sobre 2 ângulos: o ângulo da urgência, mas também o ângulo da estratégia. Muito obrigado. Bom, muito obrigado por colocar uma agenda importante, acho, não? Agora vamos a ter uma nota pouco diferente. Sean Kidney representa o CEO da Climate Bonds Initiative, que é ONG. Uma ONG que tem muito a ver com mercados e investimento, sobre o tema de investimento verde, não? E ele vai falar em inglês. Thank you.
While my heart is Brazilian, my tongue is not. So my apologies, I need to speak in English. So look for the headsets on your seat if you need to. We clearly have some enormous challenges. We have a challenge in Brazil around economy, around jobs, above all around hope, to provide hope for a productive and better future. We know that this same challenge is shared across emerging markets. We have, according to the New Climate Economy Project, some 60 trillion US to be invested in the next 15 to 16 years in green infrastructure especially. And by the way, the global valuation of infrastructure now is 50 trillion US. That's a hell of a lot that we have to build globally in the next 15 years. Siemens is going to make a lot of money. Buy their shares. We also know that at exactly the same time, we have a global challenge around climate change. We know that we are beginning to feel the impacts. Sao Paulo drought of a few years ago, according to climate scientists in Brazil, was extreme because of the impacts of climate change. I've just come from Shanghai a couple of weeks ago, where the Shanghai government has been told by the Chinese Meteorological Office that Shanghai is now at risk of being flooded, the whole peninsula, by severe storm surges as a result of increased sea levels and increased intensity of hurricanes or typhoons. That would be an extraordinary outage in the world economy if Shanghai disappears underwater, because it has a great deal of problem recovering the way the infrastructure has been built, not climate-proofed. Siemens knows about climate-proofing. We have the same problem in the Pearl River Delta in various places around the world. In Vietnam, of great importance to Brazil, the Mekong Delta is already seeing substantial salination. The first 100 kilometres has now gone salty. They're switching to prawn farming. But not everyone's going to be able to eat prawns. They still need rice. Over the next 15 to 20 years, you will see major inclusions of salt up that delta and potential failures of the Mekong rice crop, which is the rice bowl of the planet. We're going to see food volatility, ups and downs in availability. We absolutely need the increase of productivity in agricultural production in Brazil so we can deal with this volatility going forward. We know the solutions to both these challenges. We know it's about infrastructure that delivers growth. We know it's about green infrastructure that delivers growth while addressing climate change. In China, again, where I've come, the government has made a central decision to flip the switch to green. China cancelled 200 coal-fired power stations plans 2 months ago. This is not good news for Anglo-American's coal business or Vale's coal business. They are switching to renewable energy. They invested more last year in renewable energy than in fossil fuels across the country. And they are now beginning to build into One Belt, One Road, green economic transition. We know that in the agricultural area, it's not just productivity, it's also sustainable agriculture that protects soils and shifts our agricultural economy to sequestration. The great hope of the planet when it comes to climate change is our global soil infrastructure. If we can shift to crops that sequester carbon rather than crops like maize that don't do any good to the soil in terms of carbon, we have a chance of pulling down the carbon out of the atmosphere that we need to. Brazil is where that has to happen. I'm here basically to talk about two opportunities arising. The first opportunity is, given this vast investment pipeline we need to pursue in the next 15 years, we have a little bit of luck. And that is, at this time in history on the planet, we have more capital than ever before in the history of humanity. Ever before. And in fact, where I come from in Europe, 21% of that capital is invested in negative or zero interest rate bonds. 21%.
They're not going to pay my pension fund with negative interest rate bonds, nor yours. They need yield. Where are they going to find yield? It isn't going to be in Europe. It's going to be here in Brazil. That is the extraordinary opportunity, the first opportunity. The second opportunity I want to alert you to, that you may not be aware of, that capital wants green. It wants green investments. At the UN Climate Summit 2 years ago with Ban Ki-moon, we had investors representing $60 trillion US assets under management, signed statements about the need to address climate change, governments must act, but most importantly, they said they stood ready to invest. The insurance industry is reporting globally to the Secretary General of the United Nations every year on their promise to multiply by 10 their green investments by 2020. They need opportunities to invest. We see the beginnings of this demand in the green bond market, which doubled last year, about 200 billion outstanding. That is just evidence. But it's not just European and North American investors. Let me take you again back to China, where the Insurance Asset Managers Association of China, the largest national insurance asset managers association in the world, has a program working with all their members on environmental risk in their portfolio and to promote green finance initiatives. Why? Because President Xi Jinping has told them to do so. There is appetite for green finance from China, your growing and largest export partner of the future. That means not just, by the way, clean energy. It means mobility. It means electric trains for Siemens. It means water investments in Sao Paulo that are climate-proofed, the right kind of infrastructure for the future, not the wrong infrastructure that we have right now. It means energy, and it means sustainable agriculture. It means clean, pure agriculture. Another secret about China. People are terribly worried about their food, terribly worried. We've had a lot of toxic food scandals across the country. This is a country where I have to pay salaries in Shanghai for my staff that are higher than London's. This is a rich country across the coast, 300 million consumers. They're eating a lot more meat, but they are looking above all for clean and pure food. Maintain trust, maintain confidence, please, in your agricultural industries, and then sell value-add crops to China and the other emerging markets. That's a big opportunity. Engage that capital that wants green. At the City of London last December, we took many Brazilian companies to meet investors. We would like to do this in Shanghai with the Brazilian Investment Forum next year. Pudong City Green Finance Committee wants to do it. They've already said so. We would like to see a promotion between the different countries of the world that are particularly keen on green finance: France, Germany, Netherlands, the European Union, China, Japan, where the major investors came out 2 months ago and said they are building green bond portfolios and what more, Australia, where we have the superannuation industry aggressively pursuing climate investments. In these economies, there are opportunities to engage. So one, engagement globally, sell your story of green opportunity. Two, take the opportunity to lead the world. When it comes to agriculture, it's Brazil. It's Brazil that has worked out the regulatory environments for sustainable agriculture. It's not Indonesia, it's not Kenya, it's Brazil. That hard, difficult work that Brazil has done in the last 20 years now has to be replicated around the world. It's part of the climate change plans of all these countries, as it is in Brazil's, but it's not yet part of the practical implementation. They need Brazil's guidance. This is a leadership responsibility of Brazil, not just opportunity. Finally, just remember, the world is concerned about its food. It is concerned as it becomes richer in China and in India, where I was last week, about clean, green produce. If we can make Brazil, as it has to be, the center of that industry, the center of sustainable agriculture, Brazilian agriculture will dominate the planet. That's the opportunity.
investment, agriculture, and whatever, hope for the future. Thank you very much, Sean, for that very refreshing perspective. Quero recordarles que tem a oportunidade de fazer perguntas por escrito, encaminhando as organizadoras. Roberto, não sei se tem alguma reação imediata a todos os comentários nesta primeira ronda, nas tarefas que ainda tem que fazer em Brasil, não? Bom, a verdade é que o Brasil está num processo de transformações importantes, mas tem muitos desafios pela frente, sobretudo eu chamaria no nível da microeconomia, né? E também numa questão mais ampla, que é a questão tributária, que também foi mencionada, né? A questão tributária no Brasil tem dois problemas, que nós sabemos. Primeiro, a sua complexidade, que gera um custo operacional para as empresas significativamente maior do que ocorre em outros países do mundo. E não estou falando da carga tributária, eu estou falando da complexidade tributária. E a outra questão é a distribuição da carga tributária. Eu, particularmente, acho que é um processo complexo, acho que a tributação no Brasil foi organizada de forma a maximizar a receita a curto prazo e não de forma a organizar a economia produtiva. Essa é uma questão de transição complexa, porque num país federativo como é o nosso, tem implicações múltiplas em outros desdobramentos subnacionais, inclusive até mesmo a nível municipal. Portanto, é um processo que requer um certo tempo para ser ajustado. Não é à toa que faz muito tempo que é identificada a necessidade de uma reforma tributária, mas que ela não se mexe. Mas a verdade é que nos últimos anos tem havido uma evolução positiva, está em curso nesse momento um processo que eu não chamaria de grande reforma, mas de racionalização tributária, que já vai dar um impacto positivo nesse processo. Agora, além disso, as micro questões, como por exemplo, processamento por órgãos reguladores para pedidos de marcas ou de patentes, no caso do NPI, ou pela Anvisa, como no caso de liberação, tudo isso precisa de ajustes que estão sendo processados. Eu mesmo tive a oportunidade e o privilégio de ser presidente do NPI faz alguns anos. Naquele momento foi possível fazer uma revolução importante, sobretudo na área de marcas, mas ainda há um processo em evolução que está sendo atacado para diminuir os prazos para patentes, e eu creio que os resultados também vão começar a aparecer. Em suma, há uma série de desafios de maiores ou menores dimensões que precisam ser enfrentados, estão sendo enfrentados. O ministro da Fazenda criou uma função especificamente voltada para descobrir questões microeconômicas que podem e devem ser resolvidas e atacadas a partir da percepção da sociedade produtiva, empresarial e da economia brasileira, que precisam ser atacadas. Tem uma função para já designado, uma pessoa de grande competência, também ajudando a atacar esses problemas. Em suma, há um processo de modificações e transformações importante em curso, que já vai ter um impacto muito significativo no chamado custo Brasil. Outra questão muito importante, porque estou prolongando um pouco, que o custo Brasil tem vários componentes, inclusive financeiro. Nesse momento, nós estamos num processo de convergência de juros entre os juros privilegiados TJLP e os juros de mercado, que vai permitir um crowding in do setor privado para financiamento de longo prazo no Brasil, uma coisa que é absolutamente importante e necessária. Então, há muitas questões que estão sendo atacadas e estão criando convergências que vão cada vez mais favorecer muitas das mazelas que enfrentam os investidores no Brasil. Muito bem. Sean Ketter, não é segredo que a indústria automotriz, justo depois que vocês inauguraram a fábrica de Pernambuco, a demanda caiu em forma muito forte, não? Vocês já veem uma recuperação significativa na demanda? Que falta para se produzir essa recuperação forte, não? A primeira coisa é que com a fábrica de Pernambuco nós investimos em carros que no momento estão dando bastante certo, que são 2 carros Jeeps
tem um picape da Fiat, que é o Toro, que são praticamente carros de médio porte. Então, é um segmento do mercado que está tendo mais sucesso do que o segmento mais baixo hoje do mercado. Então, acho que o investimento foi correto. Se vemos alguma recuperação, olha, falo francamente, eu gostaria de acreditar muito, com o Megali estava discutindo hoje de manhã, ele me disse que nós estamos praticamente 1%, se você pegar o cumulativo do ano em comparação com o ano passado, nós estamos 1% à frente em emplacamentos. Com certeza podemos dizer que o vale passou, quer dizer, nós tocamos o vale e certamente nós vamos na recuperação. Mas uma coisa muito importante a ser mencionado essa indústria tem uma capacidade muito grande. Com 2 anos de crise, essa indústria sempre tende a entrar em grandes desesperos. O desespero, nós sabemos que destrói valor, destrói muito valor, e destruindo valor, isso destrói também toda a cadeia que nós temos, que nós construímos com todos esses anos. Então, eu sou muito mais um apoiador de um crescimento sustentável e não imediato, para não tornar de novo os mesmos erros que nós fizemos no passado. Eu acho que o momento é correto. Ok. Rubén Fernandes, você mencionou que a Anglo American, depois do investimento enorme e muito um pouco complicado em Minas, né? Já está investindo num projeto novo em Goiás, né? Quando vocês tomam essa decisão no board em Londres, né? Que papel joga a situação política em Brasil? É relevante? Não é relevante? Outra pergunta. Para vocês, a reforma trabalhista é muito importante ou não tanto? Eu acho que a decisão de investimento em mineração ela é de longo prazo. A mineração não tem o foco de curto prazo. As minas duram 40, 50, talvez até mais 100 anos. Então, toda decisão de investimento ela busca olhar o futuro, né? E então, assim, uma situação política, uma instabilidade política momentânea nunca é fator decisivo para o investimento, e sim a condição do país. As minas, elas têm que ser, todas elas têm que ser de classe mundial, têm que ser competitivas perante a indústria da mineração de uma forma global. A gente compete com o mundo, né? Então, se o Brasil hoje tem uma condição favorável para a mineração, seja no marco regulatório atual ou no futuro, seja a condição do recurso mineral, condição de logística, sempre isso pesa muito mais do que uma situação específica política e econômica. E é por isso que a Anglo América hoje tem 45 anos de Brasil. Passou por várias crises. A gente começou aqui em 1973. O investimento feito no Minasil é um investimento que ninguém acreditava, pela complexidade geográfica, pela complexidade social, e ainda tem muita coisa para resolver. Mas é um investimento que deu certo, é um investimento que hoje está em plena capacidade produtiva a partir de uma próxima licença ambiental que vamos ter a partir do ano que vem. Então, isso mostra que a companhia acredita no potencial do país e acredita na capacidade de gerar emprego. Para cada emprego de mineração, nós geramos 7, em função de insumos, serviços, e isso mostra o desenvolvimento que a mineração pode trazer. Reforma trabalhista, todas as reformas tributárias, reformas do sistema de pensão, da Previdência, isso tudo é muito importante para o conforto do trabalhador brasileiro, né? Eu acho que a força de trabalho ela é resiliente, como eu mencionei, e isso eu acho que atrai a atenção da Anglo América no sentido de ver o Brasil mais competitivo no futuro. Eu acho que isso tudo é uma base, é uma fundação que está sendo criada para que o Brasil possa ser mais competitivo na mineração, buscando investimentos em inovação, que é o grande desafio da mineração agora. É lidar exatamente com o que o Cristian comentou, que é o climate change. Como é que a mineração se diferencia com uma operação com o uso de menos água, menos energia,
waste free, ou seja, sem rejeito, sem geração de rejeito. Esse é o grande desafio da mineração. Mostrar que é possível a gente contar uma história de uma mineração sustentável. Acho que esse é o foco da Anglo American. O Brasil se encaixa bem nesse sentido de prioridade de investimento. E Mark Reichert, ouvimos de Sean uma visão muito optimista sobre as possibilidades para a agricultura brasileira, o mercado mundial que se abre e a existência em Brasil de uma estrutura regulatória que se tem consciência, digamos, dos aspectos do meio ambiente. Me interessa a sua reação a isso, a parte dos permissos de novos produtos, que é o que falta? Não, sem dúvida, eu concordo totalmente quando se fala que se falamos a nível global de agricultura, estamos falando do Brasil, e também nas próximas décadas. E eu iria além, eu acho que uma das componentes para manter a paz no mundo nos próximos anos vai ser o fornecimento de alimentos, e isso vai ser o Brasil. É o Brasil. Então nós temos que realmente afrontar essa realidade e ver como manejamos essa situação. E não é fácil. Eu acho que o Brasil é realmente impressionante o que fez nas últimas décadas, e agora faz mais ou menos, eu diria, 15 anos que temos uma agricultura intensiva no Brasil, sob umas condições tropicais. Toda a indústria que tem que ver com a agricultura tem muita experiência na agricultura de clima temperado. A experiência que temos na dinâmica de uma agricultura intensiva tropical é muito nova. Então nós, por exemplo, faz 2 anos que investimos bastante em um centro de expertise de tecnologia agrícola tropical aqui no Brasil, em Paulinha, no estado de São Paulo, precisamente para conhecer mais qual é a dinâmica, como podemos entender melhor e como podemos contribuir para que essa agricultura sustentável de maior produtividade seja uma realidade no futuro. E isso vai ter que ser junto com outras entidades, com a Embrapa, com outras entidades, associações, porque nós sozinhos não vamos conseguir fazer isso. Vai ser uma tarefa muito ambiciosa e muito importante, porque não é só o efeito que vai ter no Brasil, é um efeito global. Muito bem. E Paulo Ricardo Stark, gostaria de fazer a você a mesma pergunta, porque vocês têm muitas atividades aqui industriais, não é? Várias divisões, não? E uma parte, basicamente, enfocada no mercado doméstico, não? No mercado interno, não? E a situação política para vocês é um fator importante quando decidem investir ou não tanto, e como impacta neste momento, não? Na visão da empresa em Brasil? A situação política ela é importante à medida que ela provoca a postergação ou não de investimentos em boa parte dos nossos clientes. A Siemens, como uma empresa que atua em diversos setores da infraestrutura, da indústria, da saúde, obviamente faz os seus investimentos, assim como o colega também falou, focando no longo prazo. Uma visão de muito longo prazo e, portanto, pouco afetada por isso. Mas a mesma coisa não se aplica 100% à nossa base de clientes. E aí sim, o que a gente vê claramente acontecendo em função de incertezas políticas são eventuais remarcações de datas de investimentos importantes. E isso, obviamente, ocasiona uma instabilidade, uma volatilidade no mercado e uma volatilidade dos investimentos previstos. Então, eu acredito que tão mais rápido quanto conseguirmos obter uma estabilidade política, melhor, sem dúvida nenhuma, vai ser para o país, melhor, sem dúvida nenhuma, vai ser para aqueles investimentos que hoje estão dependendo dessa questão, possam tomar suas decisões e possam
se localizar aqui no Brasil. Estava esperando para o 2018, basicamente, ou não? Tem muitos investimentos que estão esperando para 2018 ver o que acontece, ou pelo menos um esclarecimento da crise momentânea para saber quais são as tendências para 2018 e para frente. Mas deixa eu só aproveitar que eu estou com o microfone e fazer um comentário sobre o agro que estava se falando agora. Me permita fazer uma brincadeira. Tem aquela propaganda que diz agro é tech, agro é pop, mas agro não é tudo, né? Eu acho que é muito importante nessa discussão do agro, o Brasil, como comentou aqui o Kidney, o Brasil também pensar na agregação de valor ao produto agrícola brasileiro, né? É importantíssimo isso. E esse é um esforço conjunto, né, de Ministério das Relações Exteriores, é um esforço conjunto da indústria e é um esforço conjunto do agrobusiness. Essas três figuras vão fazer isso dar certo ou isso dar errado. E eu acho que aí está o grande segredo para a reindustrialização do país. Lembrando que a indústria brasileira já foi 25% do PIB e hoje é 12% de transformação. E o grande segredo está na industrialização do produto agrícola brasileiro. E aí sim eu acho que a gente tem uma chave poderosíssima na mão. Muito bem, mas acho que se está fazendo algo dessa, sem dúvida tem que fazer mais, não? Mas falta, por exemplo, Brasil Foods aqui no painel para falar disso, não? Sim, com certeza nós temos excelentes exemplos, né, mas depende, obviamente, da inserção do produto brasileiro, do produto industrializado brasileiro em economias importantes como a da Europa. Na China eu acho que isso tem tido mais sucesso, mas nos próprios Estados Unidos também. Então depende de uma série de fatores e de acordos bilaterais ou acordos multilaterais que viabilizem a inserção desse produto brasileiro industrializado aqui, para se exportar não somente a commodity, mas se exportar também o valor agregado. E também nesse aspecto é importante destacar que o caso carne fraco mostra, por mais que foi pequeno na realidade, mostra que tem muito pouco margem zero nisso, não? Sean, it was a wonderful vision, right? But I'd like to hear, you gave us a wonderful vision, but I'd like to hear a little bit more detail about how Brazil can attract all that capital that you say is out there and what it has to do to get more of it. Well, look, nothing takes away from the fundamentals. Whether we're working green, brown, or purple finance, they still need to know that there is some kind of political stability, some kind of foreign exchange stability. All those things count. Everything everyone has sent around the table is important. Don't get me wrong. But what I'm saying to you is that as you do market the story of economic growth or political stability, there is a particular opportunity around green finance, which perhaps companies in Brazil don't quite realize is happening overseas. The green bond market is just a part of that. And I'm going to say a little bit more. It's really important to take that route for the Brazilian economy. You know, the Brazilian economy needs to be a clean green economy, not just because of the export industries and the opportunities that are coming through, which will change the nature of global demand for foodstuffs, but frankly also because we want better quality of life in Sao Paulo. We want better quality of life and future in Rio. We want cities where we're not stuck in traffic jams for 3 hours to get to the airport, and so on. There's a lot of things about our own existence where we need to transition to higher quality, better cities. So there's a big agenda which we need to do anyway. So what I'm saying to you is that as you do market, there is a special interest in the green flavour. What evidence have I got of this? Well, my primary evidence is the green bond market. Small as it is, was doubled in size last year, and in liquid markets is showing how big price is it? differential. How big is $200 it? billion US outstanding. Yeah. That's big enough. What do we need what are the investment requirements for Brazil next year? I think it can fit into that particular pool. Let's just say that. We see on the strength of strong investor demand in liquid currencies, a premium price for these products in the secondary market, which means that investors who issue in US dollars now are getting a 5, 15, 40 or 50 basis points advantage
for going green depending on their rating level. 50's in the high yield, B+. So we're seeing that now. That's evidence of cheaper capital for green. That's before IADB roll out their program to promote green bonds, or IFC or the other development banks like KfW start providing concessional finance for green bond programs, which is also coming through. Or the Swedish Age Agency provides a credit enhancement tool specifically for green bonds. Come and see me afterwards if you want to find out more, or join our lunch upstairs at 1 o'clock about all this. So this is the opportunity. I think there's a domestic economic future reason to do this anyway. But if you want to label an investment green, there are some rules about what you've got to do. I can just tell you it's going to be a lot easier to get into the portfolio managers' offices in the portfolio managers we deal with. We have $14 trillion represented in the Climate Bonds Partner Scheme. They're all saying to us they can't get enough green investments. Please pass them their way. Okay. I'll share names afterwards. Ok, bom, já temos um convite, não? E para almoçar também, né? Não está mal. Stefan Keta, aqui tem várias perguntas para o senhor. Enquanto ao investimento em Pernambuco, tiveram alguns benefícios fiscais e quais? E o Porto Digital em Recife tem alguma influência na instalação da fábrica lá? É uma pergunta do senhor Carvalho, do governo de Roraima. Então, talvez eu comece pela segunda pergunta. O Pernambuco foi bastante atrativo, entre outros também pelo Porto Digital. Nós temos vários projetos lá hoje, quer dizer, nós tivemos razão. Temos 4 centros de engenharia, 2 deles são referentes a software, e estamos desenvolvendo software que antigamente nós comprávamos de fornecedores, principalmente na Índia, e nós localizamos e estamos localizando aqui no Brasil, em Pernambuco, e são softwares de calibração praticamente de motores, de carros e tudo mais, que nós fornecemos inclusive para os Estados Unidos, para a Europa. Então, é uma coisa que eu nunca imaginava que fosse dessa forma. Quanto à primeira pergunta, logicamente Pernambuco praticamente é inserido dentro de um regime automotivo, desenvolvimento regional, que logicamente é necessário para se tornar esse passo, mas posso dizer que de qualquer forma a grande parte praticamente de todo esse esforço, inclusive financeiro, é sempre a empresa, e a empresa que deve retornar isso aqui de uma forma consistente. Se você me deixar só uma liberdade, só um ponto, porque a gente está falando tanto de green, e o carro, logicamente, tem uma participação, né, na questão do clima, e tem muita discussão em volta disso. Eu gostaria de ressaltar que o Brasil tem uma grande vantagem através da biomassa, através do etanol. Se nós contarmos hoje o etanol, que é praticamente o well to wheel, como se diz, que é uma recuperação do CO2, né, pelo crescimento da cana, nós hoje praticamente já ultrapassamos os objetivos que a Europa está ainda discutindo para 2020. Se nós colocamos isso em conta. Então, o etanol é uma grande coisa que nós temos. Acho que não deveríamos nos esconder quanto a isso, e nós deveríamos promover que seja usado muito mais em colaboração com todos, né, instrumentos governamentais, mas também de indústria. O outro dia me falaram de que o futuro da indústria automotriz tem um lema, CASE, né? Connected, ou comunicado, autónomo, shared, compartido e elétrico. Isso vai chegar ao Brasil ou não?
Não, absolutamente. Eu acho que isso aí, sem dúvidas. O desenvolvimento é tão rápido e nós temos que participar desse desenvolvimento. O grande erro que alguns discutem aqui, que o Brasil sempre vai estar no atraso de 5 ou 6 anos. Eu não compartilho isso de qualquer forma. Temos que participar, mas depende também da industrialização do Brasil. Não adianta sonhar se nós não temos a localização industrial. Se nós começarmos com bateria ontem, com alguns colegas, nós discutimos por que nós não começamos a investir em baterias, mesmo que nós temos aqui os recursos, né? Muito amplos, inclusive na Argentina, né? Não no Brasil, mas na Argentina. Mas são coisas que, logicamente, vão acontecer muito rápido. O Brasil pode jogar aqui um papel fundamental. Mas, no final, como disse no começo, isso depende muito da gente mesmo, né? Quer dizer, da indústria, e fazer o Brasil participar desse tema. Tem muito modismo atrás, né? Tem muito exagero em muitas coisas, em todas as previsões. Ainda, eu acho que o estudo que foi feito pela McKinsey, que veio isso de uma forma um pouquinho mais ordenada, talvez seja aquela real. Se a gente vê o número de carros elétricos que hoje existe no mundo, ainda praticamente é um número muito tímido, e os carros que são vendidos são poucos para consumidores, são muito mais para instituições. Mas isso aqui virá de qualquer forma. Se é só praticamente a matriz elétrica, a bateria, é discutível. Tem também uma matriz muito importante, onde o Brasil pode ser o proativo nessa agenda, que é a biomassa, porque a biomassa praticamente tem retorno imediato. E não tem problema de recycling, de bateria e assim por diante. Bom, uma pergunta específica a Siemens. Se tem projetos para a produção de equipamentos mais baratos para a área de saúde, como tomografia, ressonância magnética, para alcançar a população mais pobre? A Siemens trabalha constantemente no seu desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento em várias frentes, mas duas principais. Uma, obviamente, é tornar a tecnologia mais acessível, ou seja, mais popularizada, portanto, mais barata para aquisição. E a outra é desenvolver tecnologia de ponta para a próxima geração de soluções que vem. Então, sem dúvida, esse para quem perguntou, esse é uma das premissas nossas de trabalho, sempre fazer com que a tecnologia vá se tornando, à medida que o tempo vai passando, mais acessível, né, para que possa atender populações maiores. Aqui, especificamente no Brasil, além de a gente ter investido numa fábrica em Joinville para a produção desses equipamentos que foram mencionados, ressonância magnética, raio-x, tomografias, para tornar esses equipamentos mais atrativos ao financiamento brasileiro. Além disso, a gente também vem desenvolvendo, junto com diversas prefeituras e governos estaduais, soluções de mobilidade, soluções que levem o equipamento para as regiões onde não tem um acesso a esse tipo de equipamentos. Isso faz com que você consiga disponibilizar aquele equipamento que originalmente ficaria fixo numa clínica ou num hospital público, de maneira muito mais ampla. Com isso, fazendo, obviamente, com que o custo do exame seja mais barato e seja mais acessível para essas pessoas. E, além disso, tem outras soluções também, quer dizer, o custo do exame ele é, em pequena parte, influenciado pelo custo do equipamento, mas, em grande parte, influenciado pelo grau de uso que se consegue dar ao equipamento, né, pela demanda do equipamento. Então, se consegue manter um regime de exames bastante amplo, o custo do exame por exame cai bastante. E por isso, por exemplo, uma outra tecnologia também que está sendo desenvolvida com o avanço da digitalização e da comunicação, é você permitir o diagnóstico remoto, ou seja, a operação remota de centros remotos de exames por imagem. Com isso, você consegue ampliar bastante a produtividade desses exames. Então, tem várias formas, né, de atingir o objetivo que foi perguntado aqui nessa pergunta, e que seria de atender melhor as populações carentes, atender melhor
a população de baixa renda. E nesses objetivos a gente vem trabalhando intensamente, especialmente aqui no Brasil. Ok. E tem outra pergunta para Siemens e para Sean Kidney, que é, os senhores, falamos sempre na área de energia em grandes projetos e investimentos vultosos. Como vocês enxergam a geração distribuída no país na forma de captura dos investimentos, que será na ordem de 240 bilhões de dólares nos próximos 20 anos? Eu começo, só porque eu já estou com o microfone na mão, mas a parte de geração distribuída, como eu falei na minha fala inicial, sem dúvida nenhuma uma questão extremamente prioritária para nós da Siemens, porque nós entendemos que não existe espaço para se abrir mão de fontes de energia no país. Não existe espaço para isso. Nós temos que ser muito conscientes com relação aos recursos existentes e aproveitar as fontes de energia à medida que elas sejam acessíveis. E sem dúvida nenhuma, a energia distribuída ela tem inúmeras vantagens se comparada com as grandes fontes centralizadas, mas não substituem as grandes fontes centralizadas, que obviamente precisam fazer parte do sistema. Então as duas coisas precisam andar em paralelo, e eu acho que a gente tem muito espaço aqui no Brasil para avançar com energia distribuída, seja ela solar, seja ela aproveitando biomassa, por exemplo, que é um grande potencial que nós temos no Brasil, seja ela aproveitando gás e a disponibilidade de gás. Basta lembrar que somente na cidade de São Paulo existem mais de 30 mil geradores a diesel rodando e instalados nos subsolos dos edifícios. Isso é energia distribuída, mas não é energia distribuída eficiente. Então a gente tem um potencial muito grande para transformar essa energia distribuída em energia distribuída eficiente, seja usando de green bonds para financiar esse tipo de projetos. Nós podemos falar obviamente de solar rooftop, mas também tem muitas outras soluções, como eu vinha dizendo, gás e biomassa, que podem também atender isso. A Siemens especificamente também tem uma área de negócios que investe e opera plantas de geração distribuída. Nós temos uma participação bastante grande em geração distribuída em regiões isoladas da Amazônia. E isso para nós também para o futuro uma forma, um potencial muito grande para modernizar e para trazer cada vez mais energias renováveis também para essa região. Sim, no Chile, por exemplo, faz pouco se fez uma regulação que se eu boto painel fotovoltaico no teto da minha casa, posso vender à rede o superávit, não? Aqui não tem isso ainda, não? Sim, tem. Já tem. A regulamentação brasileira já permite o net metering, que se chama, ou seja, você fazer a sua própria geração através de um painel solar. Qualquer cidadão pode fazer isso, tem que investir, obviamente, no painel solar e colocar um medidor, inclusive que a Siemens fornece, para medir o saldo de energia entre o que ele consome da rede e o que ele alimenta de volta para a rede. E se esse saldo for positivo, ou seja, se eu alimentei no mês mais energia solar para a rede do que eu usei, eu fico com isso como crédito para o mês que vem. Então, a regulamentação já permite isso, tem aprimoramentos que são necessários e que estão sendo feitos, mas isso já é prática e já está existindo, isso em pequena escala e média escala, e obviamente em grande escala as grandes gerações solares, parques solares, etc., também já são realidade hoje no Brasil. Os parques eólicos também são parques de 30 megawatts, são parques de tamanho médio, e também podem ser considerados em alguns casos como energia distribuída. Obrigado. We're starting to run out of time, but Sean, if you'd like to add something on distributed energy. Look, we're kind of, the game's over with solar, I'm going to say. India, for example, where we saw the latest solar auction deliver prices to the market that were actually way below coal-fired power prices. That allowed the Minister of Energy to announce that India wouldn't need to build any new coal-fired power stations for 10 years after all. And that's the mainstream solar. Now, you can have your doubts about that, fair enough, but I tell you what, that means you've got to have a risk premium on any fossil fuel investments you're making,
because of these announcements that are starting to come out of governments. That's the key point about this. Distributed solar is also part of that. My challenge to you in Brazil, frankly, is that the global economy is shifting much faster than anyone thought because of urgency, because of need, because of price reduction in some of these technologies. We now have the government of India coming out and saying, not only is this about coal and solar, but in 2030, cars sold in India will be electric. That's a challenge to Fiat Chrysler. How are you going to meet that challenge in such a short amount of time to turn around your fleet? Or in China, where the major cities in China, you would expect in the next 2 or 3 years, will announce no fossil fuel cars sold in the major cities of China. I spoke to the head of one major auto company in China recently that is now only building new electric car plants around China because they made a mistake and they built fossil fuel car plants 5 years ago. This is actually happening now. This is not 10 or 15 years. I don't think this is something that Brazil can afford to ignore. And it's not just in areas like energy and the electricity system, it's also in transport. We have a global shift towards denser cities. That means urban mobility has to become denser. Fewer cars, more subways. However, subways built with property value capture to pay for them. In Hong Kong, the company that builds the subways finances their projects entirely by selling office space and buildings above the stations. They don't need to slug the taxpayer. We could do this in Sao Paulo tomorrow, and we'll be running a conference in Mexico City with the Inter-American Development Bank in November about these models if you want to come and join us. In aviation, if you engage the future, listen to Boeing when it says that in 2020 it'll sell planes that take 100% bioavgas. In 2020, 3 years away. And what's more, we know that the only future from a from a regulatory point of view for aviation is to switch to biofuel. This slow incremental reduction in efficiency does not meet global emission reduction targets. So as soon as bioavgas is available at even a vaguely comparable price, you'll get governments like China mandating bioavgas for their airlines. Now, where is Brazil with this opportunity? Because you are the centre. You are the centre of biofuels on the planet. Switch out of cars into aviation. Engage with the future. It is green. Okay, thank you very much. Pena che o governador Alckmin não esteve, não? Para isto. Embaixador Jaguaribe, como o provável acordo entre a União Europeia e o Mercosul pode afetar a economia no Brasil e quais sectores vão se beneficiar maiormente? Eu acho que, em primeiro lugar, se trata de um reposicionamento em termos de inserção global competitiva, que não apenas o Brasil, mas os demais países do Mercosul estão buscando. E é preciso ter presente que nós estamos caminhando também para uma aproximação crescente com os países da Aliança do Pacífico. Nós já temos, com os países da Aliança do Pacífico da América do Sul, uma relação de livre comércio muito intensa. O México é o país que não participa integralmente disso, também está num processo de negociação intenso. E isso eu acho que vai criar uma realidade diferente, inclusive no que diz respeito a esquemas de produção. A Apex, como vocês sabem, apoia também a internacionalização de empresas brasileiras. E esse, hoje, é um exercício que é muito difícil de distinguir de investimentos externos do Brasil e do comércio internacional. Os três estão muito intimamente vinculados. Mas os setores evidentes que nós esperamos que tenham impacto mais positivo com relação à negociação com a União Europeia é o setor da agricultura, em que é uma negociação complexa, existem muitos elementos, mas inclusive porque apesar de nós termos aqui afirmações coincidentes com a nossa percepção de que a agricultura brasileira é a agricultura mais sustentável que nós temos hoje, inclusive uma revolução no que diz respeito à agricultura tropical, ainda a agricultura brasileira não usufrui desse prestígio e dessa imagem no exterior. E é preciso um esforço que a Apex está totalmente engajado em promover, de fazer essas modificações. E isso afeta, inclusive, o nosso próprio acesso a alguns mercados europeus. E aí tem outros elementos, inclusive a questão de agregação de valor, que já foi citada pela Siemens, que também faz parte de todo um estudo que nós estamos fazendo, não apenas para a União Europeia, mas particularmente para os mercados mais dinâmicos da Ásia,
que são o futuro da demanda da produção agrícola mundial. Muito bom. Para fechar, tenho uma pergunta que já perguntei a alguns de vocês, mas o deixo para outros para responder se querem. Como os senhores enxergam o risco político ligado às eleições de 2018 como possibilidade não irrealista da volta de partidos populistas ao poder? E como integram esse risco nos seus investimentos? Quem se atreve? Eu acho que, como eu disse, eu acho que o risco político ele é inerente a qualquer país, né? Sempre vai existir. É claro que tem países muito mais maduros nesse sentido. O Brasil, acho que tem a sua caminhada. Acho que isso não é fator determinante para a decisão de investimento da Anglo-América. A Anglo-América lida com o país, né, há 45 anos, já passou por vários momentos de governo. Então, isso, de fato, não vai ser determinante para o nosso apetite para investimento no Brasil. O importante é que o Brasil, acho que tem uma condição favorável para a mineração. Acreditamos no país, no novo marco regulatório, que vai voltar a incrementar o investimento do país, aumentando a confiança do investidor, não só nosso, mas de outras mineradoras. O povo é um povo aberto, é um povo forte, é um povo que encara as dificuldades. Então, acho que isso de fato, não vai ser determinante. Vai ser determinante realmente a disponibilidade, né, de recursos minerais que o país tem de sobra. Então, acho que esse é o foco principal. Muito obrigado. Embaixador? Sim, não, eu queria apenas dizer que o Brasil, ao longo dos últimos tantos anos, desde o seu processo de redemocratização, tem dado exemplos seguidos de incorporação crescente de racionalidade na gestão pública. E muitos elementos que eram questionáveis deixam de ser, inclusive, sujeitos a alterações profundas. Em primeiro lugar, o processo democrático, que já foi mencionado. Em segundo lugar, a questão da estabilidade macroeconômica, que foi incorporada com plenitude. Veio um governo que, vendo o presidente Lula, quando o PT assumiu, fez uma carta à nação, mostrando a sua racionalidade de gestão. O governo Lula adotou integralmente, apesar de ter sido, quando na oposição, radicalmente oposto à implantação do Plano Real, ele foi incorporado com plenitude. Eu quero dizer com isso que há um processo de amadurecimento político incorporando elementos que em outros países podem ser relativamente óbvios, mas que no Brasil não eram, mas que estão fricando cada vez mais. Então, a questão da volatilidade política também se reduz. Agora, veja bem, o mundo inteiro está com volatilidades políticas levando a resultados completamente não previsíveis, seja no Reino Unido, seja nos Estados Unidos, com consequências muito diversas. No Brasil, ao contrário, eu tenho a impressão que, apesar desse processo de grande volatilidade e de grande, digamos, volume, nós estamos num processo de amadurecimento que vai conduzir, nas eleições de 2018, independentemente de quem venha, racionalidade de gestão crescente no processo econômico e político do Brasil. Ok. Paulo Ricardo? Eu queria comentar que os aspectos mais importantes para a manutenção e para o crescimento do investimento no país, sem dúvida nenhuma, são a estabilidade, né, jurídica, a estabilidade das regras, segurança jurídica, né, que sem dúvida nenhuma são fundamentais, né, para viabilizar o investimento. Com relação à sua pergunta, especificamente do populismo, acho que independentemente de qualquer ideologia, o populismo sempre é ruim, né, e sempre vai prejudicar o andamento dos negócios e dos investimentos e do próprio desenvolvimento da sociedade. Acho que é mais do que hora de que todos nós tomemos as decisões, nós, pelo lado das empresas, decisões de investimentos, os nossos colaboradores, decisões de apoiar esse ou aquele, essa ou aquela ideologia, em função do benefício coletivo e não do benefício individual. Eu acho que essa é uma questão de ensinamento social que a gente ainda não passou. O benefício das nossas decisões tem que ser benefício coletivo e não individual, em função dessas coisas. E assim a gente vai evitar, sem dúvida nenhuma, que um populista tenha sucesso nas eleições de 2018. É isso precisamente a tarefa política, não? É isso mesmo, não? Bom, acho que temos ouvido
um painel muito interessante que mostra a diversidade da economia brasileira, que mostra a longa história de investimento estrangeiro no país e mostra que tem oportunidades muito importantes para a frente. Quero agradecer muito a todos os panelistas e logo vamos almoçar. Então, muito obrigado. Nossos agradecimentos aos panelistas, também